Viamão surge por uma necessidade, por uma contingência econômica da região sudeste, principalmente tendo em vista a questão do ciclo do ouro. Se necessitava de couro, se necessitava de mulas, se necessitava de gado, e toda essa riqueza existia onde? No nosso estado. Com a chegada das primeiras expedições na região sul, principalmente nos campos de Viamão, que era o nome mais conhecido da época, essas expedições vão se deparar com muitos índios. E estes índios já estavam aqui, estavam dispersos em toda a região, desde a campanha até a divisa com a Argentina. Os índios que estavam do Guaíba para cá, em função da tomada dessas áreas, desse território, os índios foram sendo dizimados e alguns concentrados. Na questão de formação do núcleo de Viamão, nós temos hoje, inclusive, alguns recantos do nosso município que levam o nome de índios. A partir de 1733, com a passagem dos tropeiros, é que Viamão começa a dar o primeiro ar de que aqui já é um pequeno povoado, onde as famílias vão concentrar suas estâncias, onde as famílias vão desenvolver não só apenas a pecuária, mas também como a agricultura. Esses tropeiros, no primeiro momento, passam. Num segundo momento, a partir de 1733, eles ficam. O primeiro arraial que nasce, ele é muito mais um arraial estratégico militar do que um próprio arraial por colonizar. O primeiro arraial foi Rio Grande. Existem registros. O segundo núcleo de colonização, ele fica mais para cima, que é o arraial de Viamão. Por consequência, onde existe um núcleo de povoamento português, existe uma capela. A primeira capela a ser construída do lado português é Rio Grande. A segunda capela, construída por doação de terra e gado, Francisco Carvalho da Cunha, é a Capela de Viamão, que atualmente é a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que no começo é uma capela de madeira. A nossa capela começa a construção mais tarde, depois da fundação de Viamão. Viamão é fundado em 1741, a capela é fundada mais tarde. E em função dos conflitos com os espanhóis na parte sul do nosso estado, em 1763, o governo administrativo militar sai de Rio Grande e vem em direção a Viamão. Então, Viamão, de 1763 a 1773, vai ser a segunda capital administrativa do nosso estado, que depois de 1773 vai para Porto Alegre, principalmente em função da questão da água, porque ficava mais próxima de algumas casinhas que existiam, de um pequeno núcleo colonizador que existia na região. O Viamão, logo em seguida, a partir de 1741, já recebe um decreto de fundação. Então a capela e o entorno dela vai ser o primeiro núcleo formador de estancieiros. Muitos desses estancieiros constituíam família nas suas estâncias, na zona rural de Viamão. O nome Viamão sempre esteve atrelado à questão de 5 rios em formato de mamão. Os índios usavam, em função dos pássaros, Ibiamon. Os tropeiros, por passar nas áreas de entorno de serras, Viamontes, e outras foram ao longo dos tempos sendo criadas. Os açorianos que vieram para Viamão são açorianos que deveriam ter ido para a região das Missões, mas foram assentados 60 casais em Santana do Morro Grande, aqui dentro do nosso município. A partir de 1752, nós vamos encontrar na região rural de Viamão não só apenas as contribuições dos açorianos, como por exemplo na culinária, na arquitetura, nas danças, mas também nós vamos ainda observar as contribuições dos nossos sorocabanos, dos nossos tropeiros. Então, muito de Viamão se deve às contribuições da área fronteiriça com o Uruguai e muito de Viamão, a partir de 1741, se deve também
aos açorianos que chegaram e aos tropeiros que passaram. Nós recebemos também, depois dos açorianos, a partir de 1752, uma leva considerável de escravos. Muitos dos nossos escravos trabalharam principalmente na região rural. Então, região da Boa Vista, região da Estância Grande, região de Itapuã, da Varzinha, era núcleo de recebimento de escravos. Mas tem alguns estudos das regiões do Sudeste, de cartas de compras de escravos, que observam a descida de levas de escravos já a partir de 1794. Mas como a gente vai estudar a história de Viamão, relacionada com a economia do Brasil, a gente percebe que estes escravos já estavam, entre aspas, escondidos nas estâncias a partir de 1790. Por que eu digo escondido? Porque tinha que pagar, tinha um livro de registros. Não era só um livro de registros, por exemplo, lá na Guarda Velha de Viamão, para passagem de mulas. Também tinha registros de pagamento, de utilização dessa mão de obra nas fazendas. Que muitos estancieiros, ofertavam à exatoria municipal, a contribuição, um número menor de escravos, para que as despesas com o município fossem menores. A Revolução Farroupilha oficialmente começa em 1835, dura 10 anos, mas Viamão teve sua importância, os embates que aqui aconteceram. Se fala muito, se comenta muito a questão da Cruz das Almas, da passagem pela frente da igreja, da trincheira Farroupilha na Lomba Tarumã e depois do embate principal lá nos alagados do Passo Vigário. Então, em 1840, Bento Gonçalves, acampado nos alagados, e entrincheirado da Lomba Tarumã, recebe diante de si uma frota de imperialistas com 700 homens. Importante colocar que bravamente os revolucionários desenvolveram a sua atividade, mas que, por estarem em menor número, foram vencidos nesse entravamento que aconteceu neste ano. Viamão também teve, depois de 1840, um embate no Faxinal, na divisa de Viamão, já com a sua zona rural. E também nós tivemos no Varejão, na entrada de Itapuã. Com a transferência do governo da província em 1773 para Porto Alegre, nós vamos observar que há um declínio social e econômico no município. Essa transferência, ela se deu de uma forma, para a época, bem peculiar, porque o presidente da Câmara Provincial, ele entendia que estar mais próximo da água facilitava o transporte de mercadorias. A gente vai ver muitas pessoas se transferindo, inclusive transferindo estâncias, saindo de algumas regiões da Pimenta e da Varzinha e de Itapuã, diretamente para as proximidades da zona sul de Porto Alegre hoje. A nossa economia fica fragilizada, a nossa sociedade, em termos de sociedade que havia crescido muito naqueles 10 anos, vai diminuir o número de pessoas. Isso vai fazer Viamão um pequeno povoado. Então esse reflexo do viamonense ser muito mais porto-alegrense, ele não vem de agora. Não vem dos 10, 20, 30 últimos anos. É algo que se observa já na transferência. Muitas famílias, muitos sobrenomes do Belém, Belém Velho, do Belém Novo, muitos sobrenomes da região do bairro Assunção são sobrenomes de Viamão, que foram saindo daqui e fazendo uma volta. E se constituindo naquela região, porque aquela região era a região que movimentava a economia. E a gente sabe onde está a economia, onde estão as possibilidades. Então os costumes, as tradições foram se mesclando. Ainda conserva alguma coisa de cultura dos nossos antepassados, indígenas e castilhanos, mas Viamão também recebeu muito essa nossa colonização do Sudeste
e dos açorianos. Nós fomos, ao longo das décadas, recebendo essas influências. E fomos, ao longo das décadas, nos aprontando enquanto gaúchos de cultura enraizada. Saber que Viamão de hoje tem uma raiz muito forte com seus antepassados é saber que Viamão ainda mantém a sua cultura. Porque saber a nossa cultura é prospectar o nosso futuro. Mas ter uma cidade moderna e esquecer suas raízes, seu passado, é esquecer. Porque Viamão foi um dia aquele Viamão que recebeu muitas pessoas.